Um banco central é uma instituição pública que gera a moeda de um país ou grupo de países, ou seja, controla a oferta de moeda, mais especificamente a quantidade de moeda em circulação. Um banco central é diferente de um banco comercial, pois não é possível às famílias e empresas não financeiras abrirem contas ou solicitar empréstimos junto dos bancos centrais, como ocorre com os bancos comerciais. A definição mais restrita de um banco central é um banco no qual os outros bancos mantêm depósitos e os utilizam para a liquidação de pagamentos interbancários. Segundo John Kennedy, os bancos centrais, no sentido lato, surgiram acompanhando o desenvolvimento de moeda que promoveu a constituição de um sistema bancário como uma organização institucional estruturada, integrada e com hierarquia que agregava as funções de fornecedor de moeda, de liquidez e de intermediação da poupança financeira. O Banco Central emergiu inicialmente como um banco comercial com fortes relações com o governo nos séculos XVII e XVIII. Neste período, em alguns países europeus, certos bancos comerciais privados destacaram-se ao receberem do governo o direito exclusivo da emissão da moeda fiduciária, passando a exercer funções como o controle da circulação de moeda, a convertibilidade de títulos em ouro e o financiamento das atividades do Estado. Até ao final do século XIX, Banco Central significava apenas um banco distinto dos demais pelas suas responsabilidades públicas únicas que competiam com seus interesses comerciais. Com o tempo, os bancos centrais evoluíram assim como as suas funções. Os bancos centrais mais antigos são o Banco Central da Suécia, criado em 1668, e o Banco da Inglaterra, criado em 1694. Este último foi, na prática, o primeiro banco a desenvolver as funções que comumente caracterizam um banco central. No século XIX foram criados uma série de bancos centrais pela Europa, a destacar o Banco da França, criado em 1800, e o Banco da Alemanha, em 1875. Em 1882, foi criado o primeiro banco central fora da Europa, que é o Banco do Japão. A propagação de bancos centrais no mundo ocorreu nas primeiras décadas do século XX. Em 1913 foi criado o Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos da América. Entre 1920 e 1925 foram criados 48 bancos centrais, dos quais se destacam o Banco Central da África do Sul, criado em 1921, e é o banco central mais antigo de África. Os bancos do Chile, em 1923, da China, em 1928, do México, em 1932 e da Argentina, em 1935. No início da década de 60, todos os países com importância econômica, com exceção do Brasil, tinham um banco central. O Banco Central do Brasil foi criado em 1964. O Banco Nacional de Angola foi criado em 1976, de acordo à Lei nº 71A/76, de 11 de novembro, em resultado da transformação do Banco de Angola, que surgiu no século XIX. Esta é a rica história da concessão dos bancos centrais. É interessante, não é? Agora é convidado a assistir ao próximo conteúdo sobre a nobre missão dos bancos centrais. Banco Nacional de Angola. Gerar valor para a sociedade.